Bom, boa noite. Estamos reunidos aí mais uma vez. Então a gente está estudando aí, né, a Box, a Bíblia Original Codex. Estamos vendo aí o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Já vimos aí os 13 primeiros capítulos. Hoje pretendemos fazer abordagem tanto do capítulo 14 quanto do capítulo 15, né? E eu vou estar iniciando, né, a abordagem aí do capítulo 14. E na medida que for mudando de assunto aí dentro do capítulo, eu vou pedir auxílio dos professores, né? Para estar me ajudando com a leitura dos slides. Então, antes da gente entrar propriamente no capítulo 14, a gente vai estar fazendo aí uma recapitulação, né, do capítulo 13 que a gente tratou na aula anterior. Então, de uma forma aí resumida, né, vimos na última reunião que o Criador em carne, Jesus Cristo, fala sobre 4 tipos de solos, né? 3 tipos de solo do mal, né? Representando aí 75%, e apenas um tipo de solo do bem, né? Representando 25%, mas que produz aí em delta, né? A 100, 60 e 30 por 1. Vimos também, né, que nosso Supremo Mestre propõe outra parábola sobre o contato do mal, joio, com o bem, trigo, né? Então, o joio é plantado juntamente com o trigo e permanecem juntos a fim de que o trigo seja crivado até que chegue a colheita. E o joio é arrancado primeiro, né? E é deixado o trigo, que depois é ajuntado no celeiro. Tanto no caso da parábola sobre os tipos de solo, quanto no caso da parábola sobre o trigo e o joio, o ensino ele é dual, né? É tratado de uma forma tendo a multidão, né, como público, né, como público-alvo, vamos dizer assim, né? E quando o ensino ele é proposto para a multidão, ele é proposto nesse formato de parábola, de metáfora, né? E também é feito esse ensino, né, de forma ESO com S, no particular, entre os discípulos apenas, né? Então, tanto no caso do semeador quanto no caso do trigo e do joio, a gente tem, né, os dois formatos aí, tanto o público quanto o particular. Foi proposto ainda, né, pelo nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, outras parábolas, tanto públicas, como foi o caso do grão de mostarda e do fermento, né, quanto particulares, como foi o caso do tesouro enterrado, da pérola de grande valor e da rede, né, com peixes bons e peixes ruins que são lançados fora. Os peixes bons são guardados em cestos e os peixes ruins são lançados fora. Por fim, Jesus ensinou em sua cidade Nazaré, mas foi rejeitado, pois não foi visto como Messias, mas sim como um simples filho de carpinteiro. E para nós, né, que temos despertado aí para a verdade absoluta, coerente, para nós que temos tido aí a consciência elastificada,
principalmente entre nossos familiares, é complicado, né? A gente ser visto como alguém que realmente está que realmente está entendendo a verdade, né? E está trilhando aí esse caminho proposto pelo nosso Supremo Mestre. E além de a gente não ter respeito, né, dos familiares, ainda por cima a gente é fortemente perseguido por eles, né? Tem que agradecer muito aqueles que já têm familiares enxergando, né? De forma coerente, enxergando aí a verdade absoluta e coerente. Ah, Dando continuidade aí no capítulo 14, né? A fama de Jesus chegou ao conhecimento político de Herodes. João Batista havia sido preso porque condenou o grande erro de de Herodias e Filipe, né? Ah, irmão de Herodes, dizendo a verdade não dizendo, né? A verdade não permite você viver com ela, pois é uma união incestuosa. Então, João está denunciando aqui, né? O relacionamento entre Herodias e Filipe, né? Herodias era esposa do irmão de Filipe, né? Filipe, no caso aqui, refere-se a Herodes. Professor Thaís, Sim, só permite. Eduardo, você consegue deixar mudo o seu microfone? Você consegue tirar seu microfone? Que às vezes a pessoa não Pois é, porque, consegue tirar, né? Porque eu não aí tô sabendo ver, não. você pode até se movimentar, mas aí não tem essa interferência, entendeu? Como é que faz para tirar aqui? Ó, Que eu, você toca na tecla, aí em cima, no lado superior, a vai tecla, aparecer um microfone. Aí todas as vezes que a gente puder falar, a gente toca nele de novo. Conseguiu? Deixa eu ver se você conseguiu. Ainda não. Toca aí na sua tela, como se você estivesse tocando no slide que o professor ok, Altair aí está aperta aqui. apresentando. Aí em Pronto, cima, aí no seu ok, celular, vai aí, aparecer. Porque aí você consegue se movimentar sem trazer o ruído para a aula. Vê aí. perfeito, funcionou. Isso. Pronto. Ótimo. Agradeço, né, o auxílio aí da Gilsara. Dando aí continuidade, né? Então, pelo fato de João Batista ter denunciado o relacionamento entre Herodes, né, e a esposa do seu irmão, vamos dizer assim, João acabou sendo João acabou sendo preso, né? Herodes, na verdade, queria matá-lo, mas tinha medo do povo. No seu aniversário, a filha de Herodias dançou e agradou Herodes, ao ponto que ele fez um juramento de conceder qualquer desejo seu, né? Desejo, no caso da no caso aí Salomé, filha de Herodias, né? Influenciada por sua mãe, disse a Herodes, né? No caso Salomé: eu quero a cabeça de João num prato.
E o rei ficou aflito, mas, como tinha jurado, ordenou a decapitação de João na prisão. Então, aqui a gente vê, né, que é, a intenção de Herodes não era preservar João Batista, né? Apenas ele estava preservando João porque ele tinha medo do povo. E aí surgiu aí uma oportunidade dele se ver livre de João, né? E aí, se acontecesse qualquer dificuldade com o povo, ele ia dizer, né, que foi obrigado a fazer por conta de um juramento, tal. Então, houve aí uma oportunidade de ouro, né, para ele se ver livre de João sem ficar mal com o povo, vamos dizer assim, né? Sua cabeça foi levada num prato e entregue a Salomé, que levou a sua mãe Herodias. Esse é o preço da verdade. Olhe à sua volta. Quantos dizem falar a verdade, mas são amados dos governantes, protegidos pela lei e apoiado pelas massas? Abra seus olhos. Essa é a verdade do Anticristo. Os discípulos de João levaram o seu corpo, sepultaram e foram informar Jesus. Jesus, ao saber, saiu do barco sozinho e foi para um lugar deserto. Jesus queria ficar sozinho, né? Mas, né, a multidão ficou sabendo e foram atrás dele. Eu vou pedir para o professor Fábio dar continuidade. Professor Fábio? Fábio, cadê você? Ele saiu. Professor Rafael, você pode dar continuidade? Vamos nós. Jesus, mesmo abatido, teve compaixão e curou os doentes. Ao entardecer, seus discípulos o alertaram que aquele lugar deserto não teria como a multidão comprar comida. Jesus disse: não precisavam voltar à cidade. Vamos alimentar eles. Mas os talmidim, aprendizes iniciados, só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu para que todos sentassem e que trouxessem o cesto. Olhou para o alto, abriu o cesto e começou a partir os pães e distribuir. Ele pediu mais cestos, e cada vez que ele colocava as mãos dentro dos cestos, apareciam mais pães. Os iniciados distribuíram os pães. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eram exatamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui não foi uma simples partilha dos farnéis existentes na multidão. Um Criador que mandou o maná dos céus não pode multiplicar partículas de matéria? Jesus se despede da multidão e pede para ficar sozinho. É interessante, ele terminou de utilizar da energia dele, né? Sim. Alquimizando aqueles pães e aqueles peixes para alimentar aquela multidão, ou seja, Jesus ele deu a ênfase no espiritual, mas depois ele focou no material. E dentro da condição dele, no caso, a condição dele, ele podia fazer algo, né? Além do natural. Mas ao terminar de utilizar dessa energia,
né, ao terminar de efetuar esse trabalho, esse serviço, ele pede para ficar sozinho. Aí eles atravessam pelo mar até o monte que Jesus escolheu para meditar. E além do mais, né, ele estava triste pela morte de João. Ou seja, aqui mostra que Jesus, apesar de ser Deus encarnado, mas Jesus ele sentia as dores que um ser humano normal sente. Ele sentiu tristeza, ele sentiu cansaço. Ele teve que recuperar as energias dele para continuar a trabalhar. Mateus continua narrando. Perfeito. O vento e as ondas levaram o barco para longe da montanha, enquanto os discípulos esperavam Jesus voltar. Bem de madrugada, Jesus veio andando pelas ondas. Ao verem, gritaram com medo. É um fantasma! Jesus grita, coragem, sou eu, não tenho medo. Pedro reconheceu e quis ir ao seu encontro para ajudá-lo a chegar no barco. Devido à tempestade, Jesus disse, venha. Pedro, mesmo experiente, viu a força do vento e começou a afundar. Vendo que Jesus estava perto, gritou para que o alcançasse e estendesse sua mão. Embora o nosso Messias possa acalmar o mar, aquele não andou literalmente e misticamente sobre as águas. Aqui encontramos uma lição aos aprendizes sobre determinação, esforço e a capacidade de vencer a matéria. Ou seja, ele projetou um holograma ali, né, para os discípulos aprenderem a expressar a fé. É bem a nossa realidade, né? A gente vive uma tempestade e estamos no barco sem Jesus nele, né? E quando a gente vislumbra Jesus, a gente tem que, para ir ao encontro dele, a gente tem que expressar a nossa fé, a nossa coragem, né? Não só a confiança, não só a fidelidade, mas também a nossa coragem. A gente precisa demonstrar um ato de coragem ao ir de encontro ao Senhor em meio à tempestade, né? Como coloca no slide, né? Agindo com determinação, agindo com esforço, né? Para ir além da matéria, da tempestade que era visível aos olhos deles. Perfeito. Eu vou pedir agora para o professor Fábio dar continuidade. Não atrapalha não, pô. Você parou no... Tá no slide aí, ó. Pode dar matéria, sequência. né? Eu tô tentando aprender a mexer nisso. Mas Pedro, é complicado. você está indo bem, mas duvidou que conseguiria e quase afundou. Quando entraram no barco, o vento parou e os discípulos disseram, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Grande finale. Com um mar calmo, chegaram a Cesaré. Aqui é ruim, Os doentes da cidade, devido à multidão, colocaram um desejo de que apenas pudessem encostar na borda de sua roupa e quando fizessem isso, ficaria curado. Ok. Então aqui termina, né, o capítulo querida, 14. só boa noite. Eu tô já participando ou não? Que eu tô meio perdido aqui. Oi. Sim, deixa eu explicar. Me escuta, eu Ju. vou aproveitar o final aqui do capítulo Escuto sim, 14. professor. Tá tudo em ordem. Oi, Ju, eu tô participando, eu não sei que eu peguei outro aplicativo. É a Denilson Luiz falando, rapidinho, Ju, só para constar que eu cheguei um pouco atrasado. Vocês estão me escutando? Só Sim. isso.
Todo Tranquilo, mundo? Edenilson? Todo Pronto, mundo obrigado, aqui, meu querido. escutando. Obrigado, obrigado. Um Ah, abraço a tá. todos. Ô, Vamos Tranquilo. lá, Olha atento à só, aula. quem está chegando agora, achegue-se. A princípio, mantenha o microfone desligado, né? Porque está sendo feita aqui a leitura, né? Do capítulo. Mas assim que finalizar a leitura, a gente vai estar todos aí participando, né? Interagindo, fazendo considerações, tirando dúvidas, tá? Então, quem for chegando pode ficar à vontade, só mantém por enquanto o microfone desligado. E assim que a gente Ok, puder ter aí participações, eu vou estar solicitando que ativem aí os microfones. Ah, perfeito. bom, aqui, gente, ó, finalizamos o capítulo 14, né? Vimos aí a morte de João Batista, né? Ah, Jesus fica sabendo da morte do primo, né? E se retira na tentativa de ficar sozinho, mas não consegue. A multidão descobre onde ele está e vai ao encontro dele. E aí ali, né? Mesmo ele não estando, né? ah, Mesmo ele desejando, né? Ficar sozinho, ele socorre, né? A multidão realizando aí a multiplicação de pães e peixes, né? Mas depois ele despede a multidão e os discípulos, né? Para daí então poder tanto descansar aí, né, do trabalho, como bem colocou o professor Rafael, descansar aí do trabalho realizado, né, da multiplicação da matéria aí, né, pães e peixes, e também poder, né, guardar um pouco o luto pela morte do primo, né, porque a intenção dele era ficar sozinho, guardando assim, né, guardando luto pela morte do primo, né, amargando ali por alguns momentos a morte do primo, mas houve a necessidade, né, dele atender aí a multidão primeiramente, né, e aí depois ele despede a multidão, fica só por um tempo, e aí ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre as ondas, né? E os discípulos ficam assustados, achando que é fantasma. Então Jesus pede para eles ficarem calmos, né? E aí Pedro manifesta um desejo de ir ao encontro do mestre, né? Jesus pede, né, para ele estar indo, né, ao seu encontro. Mas Pedro se apavora e aí ele começa a afundar. Então Jesus o socorre e dá uma chamada de atenção aí nos discípulos, né? Para eles confiarem, né? No sentido aí de eles serem mais determinados, se esforçarem mais, né? Enfim, esse é o término do capítulo 14. E como a gente está com 2 capítulos aí, a proposta hoje é estender um pouco mais. Vamos estar cantando, né, aí uma música, né? No intervalo entre um capítulo e o outro. Vamos cantar a música Adoração Horizontal. Muitos levantam as mãos para adorar, ou quando estendem as mãos para ofertar, ou apontam as mãos, ou apontam
Nós estendemos as mãos para amar. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para perdoar. Se for para apontar, se for para apontar, se for para apontar, que seja pra mim. Muitos levantam as mãos para adorar, e quando estendem as mãos para ofertar, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos para julgar. Nós estendemos as mãos para amar. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para perdoar. Se for para apontar, se for para apontar, se for para apontar, que seja pra mim. Ok, gente. Vamos retomar, né, a leitura. Antes de entrarmos no capítulo 15, propriamente dito, eu vou estar fazendo a leitura de alguns slides aqui que foram incluídos, né? Então, ó, você viu até aqui o quanto que todas as igrejas de hoje pregam mentiras, o quanto se afastaram da verdade, todos, indubitavelmente todos. E 1970 anos se passaram, né? Acreditam novamente em liturgias, rituais, amuletos, ofertas e sacrifícios para alcançar milagres. Indulgências e obediência a inúmeros dogmas para obter santidade e salvação. Isso é contraproducente à verdade, pois nesses primeiros dias que andamos com Yahshua, vimos que a fé que salva é, na verdade, aquela que exige o menor sacrifício. Ela anula o esforço humano. Ela é metafísica. Ela é uma confiança plena. Ela é o amor puro de quem confia nele acima de todas as coisas e confirmam isso através das expressões verbais. Ela é o amor puro de quem confia nele acima de todas as coisas e confirmam isso. Aqui só mudou a imagem de fundo. Se quiseres, podes. Se apenas eu tocar, se apenas disser uma palavra,
Se apenas encostar. A própria Escritura revela que hoje não existe fé. Se nosso Messias, que amamos e confiamos, é realmente o Criador dos cosmos, sacrificar é o mesmo que desconfiar. A profusão das orações é o mesmo que desprezar seu poder. Sua onisciência, né? Desprezar seu poder, sua onisciência. O sábio que o ama sobre toda a matéria tem como premissa o postulado de que a única coisa que precisamos é reconhecer a suscitação da nossa existência, a mesma e única que pode criar e exterminar, plasmar e apagar, existir e inexistir. Bom, vamos entrar agora, né, no capítulo 15 aí de Mateus, e eu vou pedir para a professora Ju, dar continuidade. Alguns pastores, padres e doutores da Bíblia vindos de Jerusalém foram até Jesus indagar por que os seus alunos não obedecem à tradição da igreja e à Bíblia. Nós vimos que eles não lavam as mãos antes de comer, replicou o nosso Supremo Mestre. Que moral vocês têm de virem aqui cobrar dos meus discípulos? Vocês se orgulham tanto da Bíblia e a usam para condenar, mas ela diz para respeitar os pais. E vocês, por conta da tradição religiosa, ensinam os seus fiéis que se um deles ajudasse os pais financeiramente, está desobrigado a respeitar seus pais. Vocês anulam a própria Bíblia porque a tradição religiosa é maior que ela. A vossa interpretação que convém é maior que a própria palavra do Criador. Explicare, canone, doxia relativa. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Ok, Ju, vou pedir para aguardar um pouquinho aí. Então, gente, eu quis fazer a inclusão, né, desse trecho, dessa passagem aí de Gálatas 1:8, porque como temos, né, como temos compartilhado em nossas conversas, esse versículo entendido de forma isolada, né, e no sentido de manter cativo, né, os alienados, aqueles que permanecem ainda com o véu posto sobre a face, esse versículo descontextualizado é usado pela maioria, né, das igrejas, instituições, denominações, no sentido de certo modo, forçar, né, a membresia a aceitar como verdade apenas aquilo que é pregado pela liderança, né? Então, a partir do momento, né, que a pessoa é reconhecida como ungido, escolhido de Deus, e se coloca, né, como responsável pelo rebanho, vamos dizer assim, né?
Por que que eu vou duvidar daquilo que está sendo ensinado? Sendo que, além de eu reconhecer que essa pessoa foi escolhida pelo Criador, foi ungida, ainda por cima essa pessoa estudou, fez tantos anos de seminário, de teologia, então não faz sentido eu questionar, né, aquilo que essa pessoa está ensinando, vamos dizer assim, né? Mas quem parte dessa premissa, vamos dizer assim, né, não se atenta para aquilo que está escrito, apenas aceita, diz amém para tudo aquilo que é pregado, né? Quem se baseia, né, nesse princípio que quem está certo é o meu líder, porque ele é escolhido, ele é ungido e ele estudou, ele é formado, vamos dizer assim, não não se abre para nada daquilo que é diferente, né, do que está sendo pregado, vamos dizer assim, né? E como a pessoa ela tem esse respaldo, vamos dizer assim, né? Então ela pode livremente, né, dar a interpretação dela a respeito daquilo que está escrito e dessa forma, né, vão surgindo muitas doxias, né? E as pessoas permanecem nessa doxia porque tem esse entendimento que se aderir a qualquer ensino diferente daquilo que está sendo ensinado pela liderança, né, pela pessoa que está na liderança, ele vai ser amaldiçoado, né, se aderir a qualquer outro tipo de ensino. Então, eu quis fazer esse destaque, né? Porque Jesus está repreendendo a liderança religiosa que chama a atenção dos discípulos por comerem sem lavar a mão, né? Mas essa mesma liderança que defende a Bíblia coloca a tradição religiosa acima da Bíblia, né? Usando certos preceitos, né, da tradição, vamos dizer assim, para ser conivente com coisa errada, né? Dentro daquilo que Jesus está chamando a atenção deles, né, em relação à postura dos filhos que são responsáveis pelos pais, né? E porque bancam os pais, não tem aquela obrigatoriedade de respeitarem os mesmos, né? De acordo com a tradição. Então, usam, né, tradição, usam textos descontextualizados para defender aquilo que é contrário à coerência e querem chamar a atenção daqueles que estão, né, tentando trilhar o caminho certo. Pode continuar, Ju. Do latim, régua, do grego, canon, vara reta, decreto da igreja e paradigma eclesiástico. Jesus continua: hipócritas, o que vocês não sabem é que a própria Bíblia de vocês diz em Isaías: eles só me honram com a boca, mas o coração desonra. Vocês fazem cultos, missas para mim, mas em vão me louvam, em vão me adoram, e suas pregações não passam de dogmas ensinados por homens. Então Salvador olha para a multidão e diz: o que torna o homem puro não é o que entra pela boca, dá-te, mas o que sai por ela, altar.
Os aprendizes se aproximam e dizem baixinho: Mestre, você sabe que a liderança religiosa se ofendeu, né? Iluminare. Ao que ele responde: toda planta que o Supremo Arquiteto dos Cosmos não plantou será arrancada pelas raízes. Não se importem com eles, eles são pastores cegos. E se um cego conduz pessoas, todos que forem guiados por eles cairão no buraco. Nossa. Pedro, em particular, pede a explicação da metáfora. Jesus, preocupado, diz: por que não consegue entender algo tão óbvio? O que vocês comem não vai para o estômago. E Aí ele está depois perguntando, né, Ju? Aí ele está perguntando: o que vocês comem não vai para o estômago? O que vocês comem não vai para o estômago e depois é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, mente, e essas palavras determinarão a existência ou a inexistência das almas. Ok, Ju. Vou pedir agora para a professora Gilsara dar continuidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da mente saem os maus pensamentos. Tudo começa lá. Rebelar e cabala. E depois materializam-se. Então, dizer que alguém do bem não é santo é do diabo, é herege, ou qualquer outro julgamento maligno, calúnia ou maledicência é o que torna o homem puro. E não o fato de comer sem lavar as mãos. Eu estou revelando a vocês o que a lei, Bíblia, sempre quis dizer em essência e eles nunca entenderam. Pode continuar. Saindo daquele lugar, Jesus foi para os povos pagãos, de Tiro e Sidom, revelaram. Uma mulher cananeia acreditava em deuses, fazia rituais de magia. Natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha mãe está endemoniada, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus fica em silêncio. Os discípulos, vendo o silêncio do mestre, pediam para que ele a mandasse embora. Gil, uma pausa. Tá. Olha só, antes da Gil dar continuidade aí na leitura, eu quis, né, fazer aí um comentário, né, que assim tem coisas que a gente segue pelo slide, tem coisas que são comentários, né, do professor Akel durante a transmissão ao vivo, né, e aqui, né, nesse contexto da mulher cirofenícia, da mulher cananeia, né, eu queria, né, fazer uma pergunta aí, né, para os fratres e sors que estão acompanhando aí a leitura dos capítulos 14 e 15, para estarem aí participando depois. Nosso Supremo Mestre fará um crivo em delta. Quem será crivado? Os discípulos? A mulher cananeia? Ou ambos? Né? Então, vocês não precisam responder agora, né? Mas pensem aí, né? Para quem é que Jesus está propondo o crivo que vai vir na sequência da leitura. Antes também, né, de dar continuidade aí na leitura, vale a pena lembrar que não foi
exatamente a mulher cirofenícia que saiu do contexto dela para ir até o mestre pedir pela filha, né? Não foi a mulher que foi ao encontro do mestre onde o mestre estava. Primeiramente, a gente viu aí na leitura que Jesus Cristo saiu dali do meio dos religiosos e foi para Tiro e Sidom, né? Então, Jesus já foi para o lugar onde vivia essa mulher cirofenícia, né? Com a intenção, né, de trazer um ensino. Jesus foi ao encontro, né, desse povo pagão para trazer aí um ensino. A gente vai ver aí a continuidade da leitura agora. Continua, Gil. Jesus estava preparando. Tá, eu vou pegar aqui na Codex, Sim. tá? Uhum. Jesus estava preparando uma grande lição de evolução. Ele olha para a mulher e diz: minha missão é ajudar primeiro as ovelhas perdidas de Israel, segundo a Bíblia. Mas a mulher, tida como idólatra, pagã e herege, veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. E Yashua insiste pela última vez no crivo. Não é certo dar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, por mais dóceis e amados que eles sejam. Ela, porém, não desiste. Sim, Senhor, mas até os filhotinhos dos animais domésticos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Pode continuar. Revelarem. Jesus foi a Tiro e Sidom. Ele planejou essa grande evolução aos Talmidim. Jesus, sabendo que ele seria o resultado diante dos seus iniciados, respondeu à mulher: mulher, grande é sua fé, seja exatamente conforme você deseja. Revelaram. A sua filha sarou imediatamente. Que lição, que evolução. Mesmo fora do tempo, os derradeiros já estavam chegando primeiro. Veio. Sim, veio. Em Israel, Jesus tinha espiões e conspirações. Mas na terra dos gentios, pagãos e idólatras, ele tinha verdadeira adoração e amor. Dali o mestre foi à beira-mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Quando outra multidão se aproxima com muitos enfermos, e ele os curou. Ok, Gil. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Mas, Senhor, aqui é um lugar deserto, disse um de seus discípulos, né? E novamente não temos pão suficiente para alimentar tanta gente. Não aprendeu a lição com a primeira multiplicação, né? Quantos pães vocês têm hoje? Perguntou Jesus, como se não soubesse. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Novamente ele pede para que todos sentem. Levantou aos céus os 7 pães e os peixes, começou a partir dentro dos cestos e a distribuir. Desta vez se alimentaram 4.000 homens, fora mulheres e crianças.
E sobraram 7 cestos cheios de pedaços de pães. Jesus se despede de todos, entra no barco e vai para Magadã. Então aqui encerra, né, o capítulo 15 e já podem aí ativar os microfones, né? Vamos participar, interagir, colaborar aí com aquilo que foi tratado nos 2 capítulos. Se tiver aí alguma dúvida, algum questionamento. Professor, Sim. pode responder a sua enquete Quem foi crivado pelo... Isso. Vamos então começar aí respondendo, né, a enquetezinha lá. Muito bem lembrado pela Ju Almeida. Eu acredito que tenha sido a mulher, Ciro Fenícia, né? Aham. Porque ela foi... o Senhor falou para ela, né? Não é bom dar os pães, tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Sim. Então ali ela foi se for olhar assim, uma interpretação errônea, ela foi humilhada, entre aspas, né? Pelo Senhor. Sim. Mas ela foi vencedora também, né? Sim. Porque ela foi, a gente percebe que a fé dela foi exposta, Sim. né? Sim. Perfeito. Até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas, né? Que vem da mesa dos donos. Então a fé dela foi evidenciada. Ótimo. Muito né? bem. Gente, eu quero ver a participação aí de cada um com relação a essa enquetezinha, né, que foi colocada lá no momento em que Jesus estava com a mulher cananeia, né, a mulher cirofenícia. E assim, eu quero que vocês realmente falem aquilo que vocês entendem, né, dessa passagem, aquilo que vocês... o entendimento que vocês têm dessa passagem, da mesma forma aí que a Ju Almeida colocou o entendimento dela. Eu também pensei igual a Ju. Aham. Foi a mulher. Eu também pensei a mesma coisa. Certo. Eu pensei qual Ele discípulos. fez uma, né? Mulher, espera, sei o quê. Ela continuou insistindo, né? Sim. Aham. E também teve essa coisa das migalhas do cachorro aí. Também. Sim. As migalhas, né? Observação. Professor? Posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Pode. Pronto. Normalmente, isso que a Ju e que a Major falaram é o que é normal, é a narrativa normal que se aprende no sistema quando vai se fazer essa análise da situação da mulher cirofenícia. Sim. Mas uma vez que se entende, né, que Jesus ali, em todo momento, estava treinando os seus discípulos para serem substitutos dele, né, para serem representantes dele, mestres enviados, formandos, então o crivo também foi para eles. Certo. O crivo não foi só para ela, não foi só ele mandou ela. O crivo também foi para eles, para saber como eles reagiriam. Como é que eles reagiriam diante da circunstância. Ou seja, quando eles não atenderam ela, agindo segundo a soberania judaica diante dos gentios, tratando os gentios como cachorro, coisa que eles fazem até os dias de hoje, Sim. nos consideram como cachorros,
eles falharam no crivo. Por quê? Porque eles ainda se mostraram com o espírito do sistema, espírito racista, né? Aham. Como hoje você vê, né? Hoje você vê o racismo imperando no mundo, a situação até nos Estados Unidos, situação bem interessante, onde fazem o caos, e é o interessante que o povo age contra um racismo, contra racismo. É o racismo dos brancos contra o racismo dos negros. Enquanto que não é para ter racismo nenhum. Sim. E é isso que Jesus quis colocar. Tanto o teste de fé dela, até onde ela iria pela fé dela, como também mostrar aos discípulos que não existe raça escolhida por Deus para merecer a ação metafísica de Deus, mas sim que toda ação metafísica depende da própria fé, da própria coragem, da própria atitude da pessoa. É altamente meritória. Altamente meritória. Tem a graça? Tem. Mas essa graça depende de uma ação sua, depende de uma iniciativa de cunho pessoal. É o que Jesus quis ensinar para os discípulos. Uma coisa que eu prestei atenção nos 2 capítulos. Jesus quis ensinar para os discípulos isso. Sim. A eles manipularem a matéria. Sim. A eles modificarem o mundo físico através da coragem e da atitude deles de confiança no Messias, de confiança no Criador. E isso modificaria a realidade mudaria a realidade que eles estavam vivendo. É isso que Jesus quis colocar, que ele estava no controle da realidade, agindo e modificando tudo através da energia que ele tinha. Perfeito. Gil, você ia colocar também, né, essa questão aí da resposta da enquete? Quando eu li, eu entendi que seria para os discípulos. Certo. Porque já era a segunda vez que ele estava fazendo a multiplicação. Aham. E aí, quando eu li aqui, que Jesus, sabendo que ele seria o resultado diante dos iniciados, porque eles ainda estavam aprendendo, não é isso? Isso. E aí pelo que eu entendi, foi isso, que seria o crivo, porque eu pensei que a mulher tinha surpreendido até Jesus na sua atitude. Sim. Só isso. Exatamente. Ótimo. Rapidinho aqui. Essa mulher, ela foi crivada, né? Ela surpreendeu Jesus, mas antes ela passou por um crivo forte, né? Aham. Sim. Ela foi crivada. Pessoal. Fala, Bruno. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, ambos foram crivados. Sim. A mulher, porque foi humilhada, Sim. precisou vencer a humilhação. Uhum. E os discípulos foram crivados, observando a situação, vencendo o preconceito deles. É isso? Sim. Ou não? Sim. Tá, era só essa a minha dúvida. Ok. Então a resposta é que ambos foram crivados. Sim. Sim. Posso falar também? Sim. Pode. Por favor. Ainda no resumo aí de Rafael, a gente tem que lembrar também que os discípulos, a mulher, estavam ali, mas também nós temos que lembrar também que tinha aquelas pessoas que acompanhavam o Messias, né, o nosso Jesus. Sim. Ali, os espiões, né? Uhum. Então, Jesus já sabia que eles estavam por perto, então também eles tinham que ser crivados também de qualquer forma. Então, são três personagens aí, né? O discípulo, a mulher e também aquelas pessoas que ficavam na espreita lá espiando, né? Por mando, né, dos próprios, né, Bíblias, para ficar ali observando Jesus em todas as coisas que ele falava. Só fazer uma colocação dentro disso que você observou, viu, Rosângela? Nesse caso específico, particular,
né, a gente não vê a participação dos bíblios, né? Até porque os bíblios evitavam fortemente o contato com os pagãos, né? Então, a gente vai ver nesse contexto aí apenas Jesus e seus discípulos mesmo na terra da mulher cananeia, Ciro-fenícia, né? E Jesus ele foi até esse local pagão, vamos dizer assim, justamente para ensinar, né, um pouco mais aí a seus discípulos, no sentido de que eles deveriam também, né, se atentar para os gentios, para a necessidade dos gentios. É que naquela parte ali, professor, tá aí, tinha numa parte verde, que eu estava aqui lendo junto, fala aparentemente que assim, era três situações ali, né? Sim. Ali, praticamente. Isso. Por isso que eu entendia nessa parte. Não, perfeito. Mas vendo aí, realmente, os crivados ali tinha que ser os discípulos e a mulher mesmo. Sim. Até porque, quando aparece delta ali, o delta foi no sentido de que, primeiro Jesus, né, disse, né, que não poderia ajudar a mulher. Essa foi a primeira parte do crivo. Aí a mulher insistiu, né, com ele, até chegar ao ponto de ele dizer, né, que não podia tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Então, a mulher foi crivada em 3 níveis e ela foi aprovada no crivo, e esse crivo serviu também para os discípulos que estavam com Jesus. Entendi. Então Certo? são os dois mesmo, que o Rafael também tinha colocado já antes. Perfeito. Mais alguém? Pode falar, Denilson. Não, eu já perfeitamente a minha concordância é como todos aí, realmente, eu também entendi e na minha visão vi também os 2 crivos, de fato, né, discípulos e crivando também assim a mulher, né, Sim. dando um ensino fortíssimo, né, com grandes revelares dentro, viu, muito perfeito, então, tive entendimento que todos aí. Acho que é um texto bem claro, né? Visível, né? Que acho que dá para entender perfeitamente para quem realmente está sendo direcionado o crivo. Para os discípulos o ensino, o aprendizado para eles aprenderem, né? Sim. E a mulher testando o tamanho da fé, mesmo não sendo uma, né, israelita, mesmo não sendo uma suposta filha, né? Nesse caso ela era uma pagã, né? Sim. E foi aonde o Criador provou, mostrando também para os discípulos que não tinha encontrado tamanha fé, né, apesar de não ser israelita. Então, perfeito, aí o entendimento de todos também, eu entendi a mesma coisa. Legal. Muito bom. Olha Perfeito, só, excelente. eu tive a impressão de mais alguém querer participar, só que eu só estava vendo aceso ali o quadrinho do Adenilson. Pode participar aí, quem... Ok, obrigado. Era eu novamente. É o Bruno, tá me ouvindo? Bruno, sim, Bruno, fala. O Ari acabou complementando bem aí o que eu ia falar. Porque a mulher, não sendo discípula de Jesus, naquela circunstância, Pode falar. a mulher discípula de Jesus, naquela circunstância, né? Ela não estava caminhando com Jesus, mas ela sabia quem era Jesus e sabia da capacidade que ele tinha. Sim. Que ela acreditava no coração dela.
E o crivo para ela, eu acredito que tenha sido muito mais pesado do que o crivo para os discípulos, Sim, que estavam certeza. caminhando com Jesus. No entanto, vamos dizer, o resultado do crivo da mulher teve foi mais, vamos dizer assim, teve mais excelência para ela do que para os discípulos, porque para os discípulos foi apenas, né? Sim. Aprender a vencer o seu preconceito. E para a mulher não, para a mulher foi uma excelência. Ela foi crivada ali em 3 níveis, como o professor falou, mas ela, vamos dizer assim, que o peso do crivo, os dois, né, tanto para os discípulos como para a mulher, os pesos diferentes. Você tiveram excelências diferentes, né? Era só isso que eu queria complementar. Ótimo, perfeito. Mais alguém quer participar? Eu queria falar. Fala, Ju. Pode falar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Vovozinha linda. O que acontece é o seguinte, eu também me chamo muita atenção a questão da hipocrisia, né, dos bíblios naquela época, que condenaram os filhos de Jesus só porque queriam comer sem lavar as mãos, né? Sim. E a observação deles para o exterior. Exatamente. E me chamou a atenção que Jesus falou para eles, né, que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe, né? Porque eles só viam o exterior do copo, né? Mas eles, a gente tem um ensinamento de Jesus que ele fala, né? Que primeiro a gente precisa limpar o interior, depois o exterior, né? E eles não, eles faziam questão de enfatizar o exterior, né? Sim. E tem até uma passagem que fala assim, que por fora são belos, né? São belos, mas por dentro são cheios de ossos, né? De mortos. Sim. As traduções falam assim, né? Então, a gente via claramente, né? Até nos dias de hoje, né? Que a história continua, né? A mesma situação que a gente vê hoje. Muito bem. Pessoal, fica à vontade para participar, viu? Fica à vontade. Muito linda a aula. Eu queria falar na questão do capítulo 14, professor Thaís. Fale. Aquela parte que Jesus, ele sabe da notícia de João Batista, né? Sim. E ele também vê que as pessoas estão com fome. Então, assim, eu ali vê ali o amor do Criador, né? Ele mesmo na sua dor de sua parentesco com o João, né? Que eram parentes, e ele, mesmo assim, ele vai primeiro atender a necessidade das pessoas do que a sua própria, né? Sim. Em relação às pessoas, em alimentá-las, porque em vez de que ele poderia ter falado, não, eu não vou alimentar ninguém agora, né? Eu perdi um parente, eu preciso eu preciso me recolher, eu preciso curtir ali meu luto, sei lá, mais ou menos tipo de coisa assim. Mas, na verdade, ele pensou nas pessoas primeiro, né? Sim. Na necessidade delas primeiro, do que na sua dor própria, né? Exato. Essa é que podemos falar. Observação, né? Perfeito. Gente, eu sei que eu estou falando demais, mas aproveitando o gancho aí de Rosângela, é uma coisa que me veio agora. Quando a gente está muito ansioso pelas coisas, a nossa visão embaça. Por exemplo, a multidão foi com Jesus para um lugar distante, deserto, e chegou lá e falou, mas Senhor, aqui não tem onde comprar nada.
Nós vamos ficar com fome. O Senhor ali com eles. E eles viam a necessidade, eles estavam focados na necessidade deles, né? E esqueciam de olhar para Jesus, que era a provisão em carne, né? Sim. Eu achei muito interessante isso aí. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando. O único problema, Ju, é que você fala com o microfone muito perto da boca e fica chiado, mas deu para entender. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendi. Às vezes, a nossa visão embaça. E a gente não vê o nosso Criador, né? Sim. E aconteceu a mesma coisa com eles. Eles foram lá e Senhor, já está tarde, né? E não tem lugar nenhum aberto para a gente comprar comida com a provisão em carne na frente deles. Entendeu? Sim. Então, ao invés de olharem para a provisão, que era Jesus, eles olharam para a necessidade deles, né? Sim. Deu para entender, gente, o que eu falei? Boa noite, Cláudia. Cláudia, você chegou agora ou já estava aí? Estou aqui desde o começo. Ótimo. É que assim, eu não estou conseguindo visualizar todos e tem alguns que são Galaxy, né? Então a gente fica meio na dúvida. Gente. Saíram 2 e entrou, parece que entrou mais 2. Eu quero ver mais participações aí. Fala, Cláudia, o que você acha dessa enquete aí? Com relação do crivo aí, né, dos discípulos, dos iniciados e da Cananeia, né, todo mundo respondeu perfeito, não tenho o que complementar, né, porque ela estava sendo crivada, né, porém ela foi persistente, né, ela venceu pela persistência dela, né, e dialogando ali com o Criador, né, com Jesus, ela obteve ali ela obteve o milagre, né? Enquanto isso, os discípulos que estavam ali julgando, né, no caso, apontando, não, logo ela. Por quê? Porque eles ainda, né, não estavam acostumados, né? Eles ainda estavam sendo experimentados, eles ainda estavam sendo preparados, né? Então foi mais uma etapa que eles ali viram a situação, uma pagã, sendo, digamos, abençoada, recebendo o milagre. Alcançando o milagre, né? Eu acho que a vovozinha quer falar alguma coisa. Eita! Fala, vovozinha linda! Oi, minha linda! Olha, o meu ponto de vista, desde o início, né, no decorrer dos ensinamentos do Senhor, ele quis, assim, capacitar, né, os discípulos para o que poderia vir, que estaria à frente, né, que seria o pior, né, para eles. E deixar eles, assim, maduros, apesar de eles não confiar tanto no Senhor, não confiar tanto em Jesus, né? Eu vi assim, e ele assim, mostrou muitas referências, principalmente com os pagãos, né? Que acreditavam mais nele do que mesmo os filhos dele, né? Porque ele veio para os judeus. E para mim foi muita coisa assim que veio para os discípulos. As outras pessoas que acreditavam, que insistiram, né, e que conseguiram, sim, milagres na vida delas, pela fé que ela tinha no Criador, elas tinham no Criador, né, a confiança, a certeza. E nisso elas foram alcançadas, elas foram beneficiadas, né? Mas tudo estava sendo referência para os discípulos, né? Para aqueles escolhidos, né? Para os 72, que no caso ele que estava capacitando cada um deles.
Meu bem foi esse. Muito bom, perfeito. Sim. Márcia? Bem, acho que tudo que foi falado aqui... Oi, Claudinha. Então, gente, tudo que vocês colocaram, eu estou de acordo. Eu só queria entender em que momento aqui que os discípulos foi crivado. Foi quando Jesus ficou em silêncio para ver a reação deles, é isso? Sim. Sim. Porque se Jesus ficou calado, então eles entenderam que Jesus só veio para as pessoas, no caso é os judeus, é isso? Entendeu? E como ela não era judeia, então ela não merecia o milagre, né? Acho que é isso que eu entendi. E aqui deixa claro nessa passagem a insistência, né, dessa mulher. Eu já baixaria meu rabinho e já saía correndo. Sim. Entendeu? Diante da resposta de Jesus. Então, ela foi insistente e independente dela ser judeia ou não, né, da raça dela, sei lá como é que fala. Jesus não veio, ele veio para todo mundo, né, não tem essa coisa de quem é religioso não é religioso. Exatamente. Ele quer ver a fé e quem acredita nele. E hoje nós sabemos que quem acredita nele, independente da religião, alcança seu milagre, né? Desde que você mostre a sua fé, a sua confiança. Eu acho que é isso que eu entendi. Perfeito, Márcia. Perfeito. E assim, dentro disso que Márcia falou, né? Eu também observei o seguinte, que realmente o crivo começou na hora que Jesus ficou em silêncio, né? E de repente eles ficaram pensando, né? Agora ele vai simplesmente ignorar essa pagã e a gente vai continuar a caminhada, vamos dizer assim, né? E eu penso que quando chegou no terceiro nível, aonde ele faz menção, né, onde ele compara ela com um cachorrinho, vamos dizer assim, né? Aí eu acho até que eles ficaram pensando, puxa vida, mas não precisa humilhar também, né? Talvez no pensamento deles, né? E eu penso que eles ficaram muito surpresos quando viram que ela tinha alcançado o milagre, né? Por causa da perseverança dela. Mais alguém? Vamos lá, gente, vamos participar. Ó, não precisa ser só sobre a enquete não, tá, gente? Pode fazer comentários sobre outras passagens também, tá? Pessoal. Sim. Posso falar? Pode falar, Bruno. Na verdade, porque eu tenho uma questão. Sim. Uma pergunta. Arrocha aí. Esse é meu neto, Rafael. João Sim. Expôs a verdade para Herodes. E ele teve um momento por expor a verdade. Sim. A minha pergunta é: nos colocamos numa posição em que temos que expor a verdade, nós já devemos esperar que seremos ou mortos? Essa é a pergunta. Perfeito. Ô Bruno, cortou um pouco, tá? Se você puder só repetir a pergunta. Sim. João expôs a verdade que acontecia com Herodes. Sim. Né? Toda aquela situação. E João recebeu de Herodes um pagamento por expor a verdade. Sim. E nós, que como discípulos, entendendo? Quando a gente toca numa situação onde a gente percebe que temos que expor a verdade, precisamos já ter no nosso coração que poderemos ser açoitados e mortos, ou não? Açoitados, talvez literalmente,
metaforicamente, muitas das vezes a perseguição começa sendo verbal, né? Na maioria das vezes os primeiros ataques são verbais, né? Da mesma forma que atacaram o próprio Jesus Cristo, acusando ele de expulsar pelo poder de Beelzebul, né? Ou pelo poder de Lúcifer, vamos dizer assim. Então, a gente tem que estar preparado, sim, mas eu acredito que da mesma forma como aconteceu com Jesus, os primeiros ataques geralmente serão verbais, né? No sentido da gente ser acusado de herege e no sentido, né, de a gente ser, né, chamado aí de vamos dizer assim, né, aqueles que abandonaram, né, aqueles que abandonaram o corpo, porque existe o entendimento que fazer parte do corpo é fazer parte de um círculo religioso, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê o próprio Jesus Cristo, para ter condição de cumprir a missão dele e não ter o mesmo fim do primo João Batista, ele tem hora que é para ele falar e não fala, como aconteceu a primeira vez que ele foi acusado, né, de expulsar por Beelzebul ou Lúcifer, que seja. Ele não respondeu nada, não se defendeu, né, apenas se posicionou, né, na segunda vez que ele foi afrontado, né, inclusive trazendo aquele ensino que a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a gente levanta a calúnia contra a pessoa que é do bem, né, querendo difamar a pessoa, vamos dizer assim, né. E tem muitas situações também onde ele realiza sinais, né, realiza milagres e tal, e pede para que isso não seja divulgado, né, no sentido de ele conseguir ganhar tempo até que a sua missão seja cumprida, vamos dizer assim. Então, eu creio que a gente deve ser prudente, né? Talvez João Batista não tenha sido tão prudente quando resolveu afrontar, né, diretamente o rei Herodes. Talvez ele não tenha sido tão prudente. Não que não devesse falar a verdade, mas eu acho assim que a gente tem que agir com prudência, né? E o nosso professor, ele tem enfatizado muito, né, essa questão da prudência. Não sei se vocês concordam, né, com esse meu posicionamento em relação à pergunta do Bruno. Queria que vocês também dessem a opinião de vocês aí. Eu acredito que João Batista morreu na hora errada, porque ele falou numa hora errada. Porque eu acho que existe a sinceridade e o sincericídio, né? Não é porque é igual quando a gente se torna evangélico, a gente quer sair gritando para o mundo inteiro a verdade para todo mundo. Sim. Que a gente acha que não é merecedor, né? Uhum. Então, não é você impor algo a ninguém, né? Eu acho que quando você é solicitado, perguntado, há maneiras de se falar a verdade sem ser agressivo, né? Uhum. Não sabemos em que contexto, né? Aqui eu não pude ver em que contexto, se ele foi perguntado ou se ele foi solicitado a saber a opinião dele, eu não sei. Uhum. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, eu acredito que a verdade tem que ser dita sim. Mas no momento oportuno, se perguntado, aproveitando a oportunidade, pegando um gancho, mas não impondo, né? Uhum. É isso. Ótimo, muito bem colocado. Posso falar? Pode. Posso falar? Pode. A gente vê logo no capítulo 4 de Mateus, o professor Akio explicando por que Jesus ele faz determinadas coisas, né?
determinadas coisas. E o principal motivo foi evitar perseguições desnecessárias antes do tempo. Nem à toa que, se você prestar atenção, Jesus ele só foi atacar o sistema religioso de forma incisiva em Lucas capítulo 11 e Mateus capítulo 23. Eu coloco porque, apesar de serem o mesmo discurso, eles estão em tempos diferentes, né? Você vê que está em tempos diferentes, né? Então, mas não foi nesses dois momentos que ele diretamente tomou a postura de tomar, de ofender o sistema religioso, né? Todas as outras vezes eram ou indiretas, como por exemplo em João capítulo 7, no final da festa dos tabernáculos, Jesus vai lá e grita enquanto o povo está derramando, enquanto os sacerdotes estão derramando água nas escadarias do templo de Salomão em Jerusalém. Jesus vai lá e grita: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e eu darei de graça da água da vida. Ali foi indireto, não foi indireto. Diferente de Mateus 23, em que ele diz: ai de vós, ai de vós, Jesus, falar a verdade, só em falar a verdade, já era um motivo para eles ficarem com raiva. No caso de João Batista, não. Como João Batista estava preparando o caminho, João Batista ele tinha que ser incisivo. Só que como ele foi íntimo dele, a mesma coisa de gente. Se a gente sair 4 vezes, é pedir para morrer. Tem o caso de um youtuber que eu conheço, que ele é um irmão, né? Não faz parte da filosofia, mas eu acompanho ele, gosto algumas coisas que ele fala. E ele falou determinadas coisas, ofendeu determinadas pessoas, e fizeram gang stalking com ele, a ponto de querer invadir a casa dele durante a madrugada. Ou seja, ele falou que não devia em momentos desnecessários, acabou atraindo para si a atenção de pessoas mal intencionadas. É o mesmo conosco. Se a gente falar coisas que não convém no momento que não convém, por isso que a gente precisa ser sábio. Jesus ele diz, Rafael, deixa bem claro que Rafael. Jesus até o momento volta lá. Você falou que a gente precisa fazer aí você ia falar sobre Jesus, cortou. Então, tô voltando. Aí precisa ter sabedoria para falar as coisas no tempo certo. Sim. Aí está o exemplo de Jesus. Jesus, antes de começar o seu ministério, a sua missão com 30 anos de idade, no período dos 13 aos 30, sim, a única coisa que diz os textos, principalmente Lucas, é que gerimento. Então é algo que a gente precisa se preparar, é em crescer em sabedoria antes de se posicionar para falar qualquer coisa. Porque senão a gente acaba como João Batista, falando coisas no momento desnecessário e a gente acaba trazendo a atenção de pessoas erradas para nós e, como a Márcia falou, acabando morrendo antes do tempo. Verdade. Mais alguém? Interessante. Eu, no caso, concordo. Não sei se está dando para me ouvir. Sim, tá, Neuza, pode falar. Tá? Porque tá bom. há o tempo, né, para a gente falar, né, se calar e o trem para falar. As coisas de casa que a gente, né, é verdade, mas tem o tempo, né, de se calar e o tempo de falar. Sim. Tá? Se a gente falar as coisas, eles vão ficar mesmo, as pessoas, né, vão ficar iradas, eu acho, né, sobre esse caso aí.
Por isso que eu acho que tem que ter a hora certa, o tempo, né? Aquele tempinho certo para entrar em assunto e falar a verdade que a gente acredita e é a verdade perfeita, né? Eu acho que é assim. Perfeito, né? perfeito. Era assim. Eu não tenho muito, assim, sabedoria ainda, né? Mas eu acredito dessa forma, né? Ao tempo, né? Sim. Até mesmo o Arthur fala, ao tempo de se calar, o tempo de falar. Sim. Por causa disso, que às vezes acaba falando na hora errada, um momento que não devia. Né? Perfeito. Perfeito. Agora, ela me fez lembrar de uma situação que tem em um dos vídeos do nosso professor Atlas, que João está preso. E ele pergunta, né, um dos discípulos vai visitá-lo. E ele pergunta se Jesus era mesmo o Messias, é ele mesmo, né? Eu acredito que ele estava ali em pensamentos com ele, né? Muitos pensamentos ali com ele. Poxa, se ele é o mesmo Messias, né? Ou então, o que eu fui fazer, né? De estar aqui preso, provavelmente vão me matar, né? Por medo. Não sei se me entenderam. O medo fez com que ele chegasse num momento, talvez assim, de dar aquele medo e será que é verdade? Será que o Messias é verdadeiro? Na hora como ele foi, a gente também, né? No fundo ele sabia, né? Mas ele questionou, né? Agora, dentro dessa... Alguém mais vai falar aí? Não, eu... gente, dentro dessa... Do que Cláudia falou aí, eu queria fazer uma pergunta para os professores aí, Altair e Rafael. João Batista, não era para ele ter saído de cena? Por que ele manteve discípulos? Uma vez que Jesus tinha chegado, por que ele manteve os discípulos? Tinha os discípulos de João e os discípulos de Jesus. No caso, não seria, João não teria que sair de cena? Porque eu já vi uma explicação a respeito disso, mas eu queria ouvir a coerência agora, né? Porque o que eu ouvi no passado foi que João Batista, ele quis ser líder, por isso ele quis encabeçar, por isso aconteceu isso com ele. Eu ouvi essa explicação, ele perdeu a cabeça porque ele queria encabeçar, porque ele não tinha que ter mais discípulos, entendeu? Uma vez que Jesus já estava ali, ele tinha que deixar o caminho livre para o mestre. Ele veio para abrir o caminho, né? E indicar. Isso. Mas ele manteve os discípulos. Eu queria saber dos professores aí, Altair, Rafael e demais professores. Tem que lembrar, só um ponto, Ju. Em Mateus capítulo 4, foi feita a prisão de João Batista. Então, João Batista saiu de cena voluntariamente. A narrativa de João, né? João narra que João Batista atuando até João capítulo 3. E é porque João capítulo 3, a partir do versículo 21, mais 22, mais ou menos, vai falar que João Batista já não estava mais nem ligando para isso, né? Porque os discípulos dele olham para Jesus e dizem, ele ali é o Cordeiro de Deus? Aí a gente vai seguir ele. Pode ir. E quem é que você é? Tá. Aí eu sou amigo do noivo. Eu não sou ninguém não, sou amigo do noivo. Aí importa que ele cresça e que eu diminua. Então a missão de João Batista foi se cumprindo de forma orgânica. Foi se cumprindo de forma orgânica. João Batista não desistiu. Chegou o Messias, eu vou me embora. Não, ele ficou ali, mas
ele foi parando, ele foi minguando de forma orgânica, até o ponto que ele foi preso. Quando ele foi preso, ele foi neutralizado também de forma orgânica. Poderia ter sido de outra forma? Poderia. Mas o que aconteceu, a narrativa dos fatos foi essa. Poderia ter sido diferente. Okay. Até porque naquele tempo não tinha internet, né? Então a palavra tinha que ser divulgada. Não tinha como Jesus estar ali em vários lugares ao mesmo tempo. Então acredito que até que ele continuou anunciando, né? Eu acredito dessa maneira. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o professor Rafael. Eu queria voltar lá na questão da verdade. Todo mundo falou. Então, basicamente, a verdade não é para todo mundo. Ou é só uma questão de tempo. Não é nesse tempo. Então, daqui a algum momento, a verdade vai ser. É isso? Eu estou entendendo assim. A verdade não é para todo mundo. Bom, ou é para todo mundo quando chegar o momento certo. É isso ou não? Na verdade, Bruno, eu creio o seguinte, que considerando, né, que a verdade é a mensagem, né, o evangelho, e a verdade, eu entendo ela mais como algo praticado do que algo verbalizado, vamos dizer assim, né? Quando Jesus propõe ali, por exemplo, a parábola dos semeadores, ali ele já está deixando claro que a palavra da verdade vai ser anunciada, né, para todos aqueles que precisam ouvir. Por exemplo, no entanto, vai ter uma porcentagem maior que vai rejeitar essa mensagem, né? Ou porque já tem o coração inclinado para o mal, né? Não tem a intenção de fazer o bem, vamos dizer assim, né? Ou porque aceita a verdade, mas não se aprofunda, não cria raiz, né? Então, essa verdade, quando vem uma tempestade, por exemplo, quando começa a vir o crivo, a pessoa não suporta e aí acaba abandonando, né, essa verdade. E tem o terceiro caso, né, que é a questão dos espinhos, né, que é a pessoa materialista, né, que ela até aceita a verdade, mas as coisas do mundo estão em primeiro lugar. Então, essa verdade também não prevalece, vamos dizer assim, né. Agora, é claro que a gente não pode, por exemplo, determinar quem que vai ouvir e aceitar, quem que não vai. Então, o anúncio sim, ele tem que ser para todos. Mas é importante que ele seja feito de forma orgânica, né? E se alguém recebe a verdade, aceita e se posiciona nesse sentido, a gente acolhe, a gente conduz, vamos dizer assim, né, a pessoa no processo aí de evolução da consciência, como a gente tem aprendido, que é outra forma de dizer crescimento espiritual, né? Agora, se a gente percebe que a pessoa não está aberta à verdade, a gente não pode insistir, né? A gente tem que deixar a pessoa livre para decidir aquilo que ela acha melhor, vamos dizer assim, né? A função nossa é apenas anunciar e, é claro, quando a gente encontra a oportunidade, porque também não adianta nada a gente pegar uma caixa de som, um microfone, e aí vai lá na praça com o microfone nas alturas e começa a falar. Eu penso que isso não funciona, né?
Eu acho assim, a gente tem que estar em contato com as pessoas que a gente deseja, né, que ouçam a verdade. E no momento certo a gente fala, se a pessoa receber, ótimo, né? Festa no céu. Agora, se a pessoa não receber, paciência, né? Porque cada um é livre. Lógico. E agora, para complementar o que o professor falou aí, né? A gente não deve esquecer que Deus deseja que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Perfeito. O nosso trabalho hoje é de formiguinha, né? A gente vê a brechinha, a gente entra. A gente vê a brechinha, a gente entra. Porque se a gente fizer, como o professor falou aí, né? Sair com alto-falante pela cidade, a gente corre o risco de quê? De jogar pérola para porcos, né? Não, e também acabar sendo ou no máximo repreendido, né? Quer dizer, ou no mínimo repreendido, vamos dizer assim, né? Ou até alguém denunciar a gente porque tá incomodando e coisa e tal. Então, eu penso que não leva a nada essa questão de querer empurrar a goela abaixo, né? É, verdade. E sem contar também que estaríamos, né, como sistema, estaríamos, né, professor Altair, fazendo prosélitos, né? Exato. E não é essa a nossa missão. Nunca foi, né? Exatamente. Perfeito. Fato, na verdade, é ensinar com amor, né? E quando houver oportunidade, como tem sido dito aí. Muito bom. Então, nós não fazemos prosélito, é a resolução de tudo, né? Então, é isso aí. Tudo é através da oportunidade, o equilíbrio, sempre. Perfeito. Maravilha. Existe uma frase de Jesus, em João capítulo 7, que é minha favorita. Está até escrito aqui no meu armário. Jesus, ele diz assim: se alguém quiser, Jesus está lá discursando, a turma está ouvindo Jesus, e pergunta: de onde é que Jesus tira essa coisa? De onde é que vem essa sabedoria de Jesus? Aí Jesus fala: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se o que eu estou ensinando procede de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, o nosso papel é anunciar a verdade. Na verdade, primeiramente, o nosso papel é estar em comunhão com Deus. É estar andando com Deus. Posteriormente, dentro dessa comunhão com Deus, Deus vai nos ordenar ao nosso papel dentro do corpo. Se o nosso papel for anunciar a verdade, é anunciar a verdade. E não fazer prosélito. Não fazer prosélito. Depois disso... Só um minutinho, professor Rafael. Alguém tá com retorno aí? Pronto. Continua, professor. Aí, o nosso papel é anunciar a verdade. Uma vez que dentro da nossa comunhão com Deus, a gente está corretamente ordenado dentro do corpo. Se o nosso papel é anunciar a verdade, que coisa. Quem é? Não é o meu. Pronto. Voltando. Voltando. Então, uma vez que a gente está corretamente ordenado dentro do corpo e a nossa missão é anunciar a verdade, e não fazer proselitismo. Sim. Não é fazer proselitismo. Se a pessoa quiser fazer a vontade de Deus, se a pessoa tiver essa iniciativa interna de querer fazer a vontade de Deus,
ela vai ter uma resposta ao nosso anúncio. Sim. Caso contrário, não. Sim. Não. Independente das respostas, se positivas ou negativas, a nossa proposta tem que ser anunciar. Sim. E não pressionar, e não forçar a barra. No texto que a gente leu lá de de Mateus 10, no texto que a gente leu de Mateus 10 há uns dias atrás, Jesus ele instrui os discípulos dele dizendo: vocês vão na casa e procurem a pessoa de paz. Procurem a pessoa de paz. Se não tiver a pessoa de paz, a paz volta para vocês. Vocês batem a poeira da sandália dos pés e vai para a próxima casa. É a mesma coisa. Nosso papel é procurar essas pessoas de paz. Se não achar, vai para a próxima. Pronto. Simples assim. Fechou. Mais alguém? Pessoal, eu queria ver mais participações aí, mas assim, a gente já tá com o horário aí um pouco excedido, né? Sim, é verdade, a aula. Infelizmente, vamos precisar finalizar, né? Mas estaremos de volta na sexta. Sexta-feira, a proposta é a gente entrar no aplicativo Meet, né? E aí vai continuar aquela questão do tema livre, perguntas e respostas, né? E aí, então, é isso, gente. A gente continua na sexta-feira. Espero poder contar com vocês sexta-feira também. Forte abraço a todos. Abraço a todos. Bye, bye.